Amém, amados? O texto que a pastora leu, de Filipenses, é a saudação do apóstolo Paulo a essa igreja. Quando ele vai e ele faz a saudação para a igreja, ele expressa ali muitos dos sentimentos que nós temos, né? Sentimentos em relação aí à comunidade evangélica Geração da Conquista. Ele vai dizer que ele está com saudade da igreja, ele vai dizer que a igreja ela tem características importantes, né? Como a perseverança, como a cooperação no evangelho. Era uma igreja que cooperava com o evangelho, era uma igreja preocupada na expansão da verdade de Jesus. E Paulo, ele também expressa e faz ali, demonstra o desejo de que Deus continue agindo naquela igreja, de modo que a obra que começou, que o Espírito Santo começou ali, ele continue fazendo e termine aquela obra. E, dentre várias coisas que Paulo fala, ele vai falando aí na sua introdução, né? E uma característica que ele já coloca nessa carta é o fato de ele estar preso. A gente não pode esquecer, amados, que a carta aos Filipenses é uma carta em que Paulo escreve a esta igreja, só que o status quo de Paulo, Paulo ele estava preso, ele estava sob cadeias. E mesmo assim, ele tem a alegria e a inspiração do Espírito Santo de escrever para aquela igreja. Eu e a pastora, nós queremos nos concentrar nos versos 9, 10 e 11. Nos versos 9, 10 e 11, que é a oração. É como se fosse uma oração diária de Paulo, que Paulo faz pedindo essas determinadas coisas em favor daquela igreja. Então, Paulo ele tinha esse pedido, né? A minha oração por vocês, né? Então, ele termina a saudação dele coroando aí essa saudação com uma expressão onde ele vai pormenorizar, ele vai categorizar a oração que ele faz para a Deus, para aquela igreja. E é sobre essas categorias, é sobre essas características que nós queremos conversar com vocês hoje, né? Deus ele quer falar aos nossos corações. Quando eu digo Deus quer falar aos nossos corações, é aos nossos corações mesmo. Não é o fato de eu e a pastora estarmos falando com vocês não. É Deus que está falando. Nós vamos ler a palavra e aí a palavra vai ministrar no coração da pastora, no coração de minha mãe que está aqui do lado e no coração de todos vocês e no coração de todos aqueles que nos ouvem. Tá? Então estejam preparados. Deus tem algo maravilhoso para cada um de nós. Essa é a terceira e mais curta das sessões das cartas paulinas, né? E Paulo, assim como em algumas outras cartas, ele começa fazendo orações, né? Ele está orando pela igreja de Filipe, assim como ele orou pela igreja de Tessalonicenses, nós vamos ver depois, né? E nós queremos nós lemos... Você está com a sua Bíblia aberta? Você pode me acompanhar, querido? Olha, no versículo 7, no versículo 8, Paulo diz assim: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes, quer que me prendem, né? Quer defendendo e afirmando ou confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição em Cristo Jesus, né? E eu quero, assim, dizer que eu e o pastor fazemos de Paulo as nossas palavras, né? As palavras dele. Não da prisão, né? Mas da afeição
e da participação que vocês sempre tiveram conosco na obra de Cristo. Porque a igreja de Cristo é uma igreja que coopera, é uma igreja que anda junto, é uma igreja que está firmada na koinonia. E o que me chama a atenção também nessa introdução da carta aos Filipos é que Paulo ele está falando da koinonia, mas essa koinonia, ela não se refere apenas àquela koinonia que nós conhecemos, né? Da união, daquilo que eu disse no início, é tão bom, né, estar aí com vocês, a gente sente tanta falta disso, não só da unidade, mas Paulo está falando sobre a generosidade da participação do povo de Deus na obra genuína de Cristo, que isso nos torna igreja, né? E no versículo 9, e eu quero que você acompanhe, ele começa, então, a dizer sobre a oração. Então, ele está dizendo assim, olha, quando eu oro por vocês, né, nas minhas orações, olha o que contém. Esta é a minha oração. Ele está dizendo que o desejo dele, a oração dele, o desejo do coração dele, o que ele está explanando é o seguinte, que o amor aumente mais e mais. Tem uma frase muito conhecida que é gentileza gera gentileza, né? Vejo muito isso nos adesivos do carro. Só que a palavra aqui dessa carta é amor gera amor. E o amor gera amor, isso não é nosso, isso é dom de Deus. Amém, igreja? O amor vem de Deus. Porque Deus é amor. E Paulo está dizendo nessa carta, ele está dizendo a oração dele. Olha, o que eu mais quero, o que eu desejo para vocês é que o amor de vocês aumente cada vez mais. Né? Na minha versão, é um pouco diferente dessa, está dizendo que aumente o amor, aumente mais e mais, né? Que parece, no nosso latim, no nosso português, é uma redundância, né? Mas no original do grego dessa palavra, Paulo está dizendo que este é um amor potencializado, é um amor que tem a possibilidade de crescimento, que seja mais e mais, que seja mais forte, que seja mais real, que o amor de vocês seja um amor mais constante, que seja um amor de mais profundidade, né? Mas que amor é este, né? Que amor? O amor, ele é algo muito importante. E nós vamos ler isso depois, eu quero que vocês acompanhem comigo. Por favor, já deixe aberto 1 João, capítulo 4. E Paulo, ele fala que ele deseja, a oração dele é que o amor de vocês aumente cada vez mais e mais, em conhecimento e em toda percepção. Em algumas traduções está discernimento. Ora, o alvo do cristão sempre é o crescimento. Amém, igreja? Não é isso? Qual é o alvo do cristão? É o crescimento. O verdadeiro cristão, ele não aceita ficar estagnado. Ele não aceita ficar conformado. A igreja de Cristo não é uma igreja de conformidade. Não é uma igreja de estagnação. Ela não para. Porque Cristo ele nos chamou para ir em lugares mais altos, para andarmos com ele em lugares mais altos. O que isso significa? Significa que o cristão ele está sempre em movimento. Ele está sempre numa ascendente. Amém, igreja? Você está crescendo para a glória de Deus?
Amém? Você tem crescido para a glória de Deus? Você tem crescido, pastor, para a glória de Deus? Nós temos que fazer essa pergunta para nós. Temos crescido em Cristo? O amor de Cristo tem crescido em nós? Deus, ele nos chamou para estarmos em movimento. E aí, se você lembrar comigo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra do Senhor nos diz que ele nos chamou, olha qual é o propósito, para que a nossa mente seja transformada. Transformada para que nós não nos conformemos com este mundo, mas transformai-vos a vossa mente. Para quê? Para experimentar mais de Deus, experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós crescemos em Cristo, quando o amor aumenta, e cada vez mais que esse amor aumenta, acontece um crescimento, como Paulo diz aqui, o amor aumenta no conhecimento e no discernimento. Que conhecimento é esse? Que discernimento é esse? Senão a própria palavra. Há uma metanoia, há uma transformação. O que é metanoia, pastor? Mudança de mente. Mudança de mente. De mente. Se é mudança de mente, significa que nós temos que deixar de seguir aquilo que nós acreditamos em determinada coisa, né, em determinado momento, para enxergar uma nova vida, para enxergar, ter uma outra visão. Mas não uma visão humana, que já temos, mas uma visão de Cristo. Amém? Uma visão onde nós vamos contemplar aquilo que Cristo deseja para cada um de nós, para a igreja dele. E tudo, mas tudo em nós precisa de quê, queridos? Nós precisamos de transformação. Nós precisamos urgentemente dessa oração de Paulo, de amar mais e mais. Essa expressão, como eu já disse, ela não é uma redundância, mas ela é uma expressão que significa potencialidade. Em Deus, nós podemos ultrapassar a barreira do amor que nós temos em nós. Nós podemos amar mais em Deus, com Deus, né? O amor que apóstolo Paulo aqui está orando, ele está intercedendo pela igreja de Filipe, é o mesmo amor que Paulo ora lá pela igreja de Tessalonicenses. Vamos ver o capítulo 3, no versículo 2. Vamos ver o que diz? Abra sua Bíblia, vamos ver. Primeira Tessalonicenses 3:12. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor de vocês, o amor que vocês têm uns pelos outros, para com o nosso amor por vocês. Que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus para com todos os santos. Agora, Paulo está se expressando assim, em oração também, para a igreja de Tessalonicenses, para que eles também aumentem o amor deles, porque este amor, ele gera, através do conhecimento e do pleno discernimento, santidade. Aleluia! Santidade. Amém, igreja? Em Romanos, capítulo 13, versículo 8, se você quiser acompanhar, pastor Renato pode ler para a gente, pastor?
capítulo 13, versículo 8. Paulo também, né? Ele está afirmando que o amor é algo tão importante que nós devemos nos atentar para ele. Veja o que a palavra do Senhor diz. A ninguém fiques devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Quem ama o próximo está cumprindo a lei. A lei, o conhecimento, o discernimento da palavra de Deus, ele vem através do amor. O nosso Senhor, ele disse que nós devemos amá-lo com todo o nosso coração. Amém? Todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Não é esse o mandamento? E o próximo como a si mesmo. Cumprimento da lei. E é por isso que este amor, para aumentar, ele passa obrigatoriamente pelo processo do conhecimento e do discernimento. É preciso conhecer a palavra, porque conhecendo a palavra de Deus, nós conhecemos o próprio Deus e nós temos discernimento de quem é o Senhor. Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz assim, olha, o amor, nós conhecemos, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento dos santos, o entendimento ou o discernimento. Você entende, meu querido, que este amor que Paulo está orando, este amor que Paulo está clamando pela igreja do Senhor, seja em qual for a cidade, é o amor que nós também oramos pela ECGC, que nós oramos por nós mesmos. É o amor que a Igreja de Cristo não pode cessar de orar, porque ele não é um amor cego, mas ele é um amor pleno de conhecimento. Vamos ver, então, o que está escrito lá em 1 João, capítulo 4? Você abriu aí a sua Bíblia? Vamos ler? Vamos ver se... A partir do versículo 7, nós vamos ler até o versículo 21. Vamos lá? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, e que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. O amor, então, é uma lei. O amor, então, é um mandamento. O amor, então, é uma condicional. Aquele que está em Cristo, ele ama. Aquele que está em Cristo, ele vive no amor. Porque aquele que não ama o seu irmão, não ama Cristo. Amém, igreja? Você pode falar aí para o seu companheiro, o seu irmão, o seu amado que está aí do teu lado? Declare para ele, dizendo para você também, declarando para você, assim, eu te amo, no amor de Cristo. Eu te amo no amor de Cristo. Porque é o amor de Cristo quem cresce em nós. É o amor de Cristo que nos faz sermos aquilo que Cristo deseja para nós. Ora,
esse amor, ele traz o conhecimento. Mas não é um conhecimento, uma sabedoria oriunda da filosofia, mas é a sabedoria de saber fazer, de saber amar. E isso vem de Deus. É do pleno conhecimento que advém o discernimento do próprio Espírito Santo. O conhecimento, ele vem do próprio Espírito Santo. E o Senhor nos enche com o seu amor. E o Senhor nos faz sermos plenos e reconhecer em nós quando não sabemos amar. Porque nós ainda estamos na carne, na humanidade, não é, pastor? E o que acontece? Nós amamos plenamente sem erros? Não. Às vezes até numa pequena palavra, às vezes numa pequena expressão que nós pensamos que é uma brincadeira, para o outro já fere o seu sentimento. Nós estamos aprendendo a amar, mas em Cristo nós vamos crescendo no conhecimento e no discernimento da palavra e Ele vai nos dando do seu amor para amar o nosso próximo e amar também o nosso Senhor. Mas o texto, volta aí para o texto de Filipenses, o versículo 9 diz assim, e também faço esta oração. Aí, faço esta oração, 2 pontos. Que o vosso amor aumente mais e mais em quê? Né? Paulo ele vai colocar em, né? Em quê? Com pleno conhecimento. Conhecimento aí no grego, ele é utilizado, essa palavra epignosis, que aí é traduzida para o nosso idioma como conhecimento, é aquele conhecimento exato. É aquele conhecimento que traz a responsabilidade da exatidão. Do entendimento real, né? Do entendimento real. Principalmente, ele é utilizado em relação a aspectos éticos e morais da vida. Então, o amor, ele cresce no conhecimento. Aleluia. E esse conhecimento é que vai depurar, é que vai aperfeiçoar, é que vai tornar esse amor cada vez mais límpido, mais puro, para que tenhamos um relacionamento cada vez mais assertivo, mais correto, né? E esse conhecimento, ele precisa gerar o quê? Ele vai gerar, então, né? Que o amor de vocês aumente cada vez mais em pleno conhecimento e toda a percepção, né? Então, o conhecimento ele vai gerar a capacidade de perceber, ou, em algumas versões, de discernir. Porque, senão, amados, se nós não procurarmos crescer no amor através do conhecimento da palavra de Deus, o nosso amor ele vai ser um amor fantasioso. Ele não vai ser um amor pautado em princípios éticos que estão dentro da palavra de Deus. Jesus amava profundamente seus discípulos. Em João diz assim, Jesus amou seus discípulos até o fim. Mas esse amor de Jesus moveu Jesus no sentido de chamar a atenção de seus discípulos, né? De corrigir os seus discípulos, de direcionar os seus discípulos, segundo a palavra dele, segundo a palavra de Deus. E da mesma forma, o verdadeiro amor, ele traz essa responsabilidade. Amar alguém é principalmente falar a verdade. E o que é a verdade, senão a palavra de Deus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. O que é a verdade, senão a palavra de Deus? Então, quando você anuncia a verdade, quando você, na relação com as outras pessoas, você fala a verdade, mesmo que essa verdade venha confrontar a pessoa,
você, na realidade, se é uma verdade bíblica que você está falando para ela, mesmo que essa verdade esteja confrontando essa pessoa, na realidade, você está amando essa pessoa. O versículo de Provérbios, pastor, capítulo 27, versículo 9, diz exatamente isso que você está dizendo. Porque diz assim, o conselho de um amigo é agradável como perfume e incenso. Aquele que ama, ele traz uma palavra que é agradável como perfume e incenso. Ele traz uma palavra de vida. Ele traz a palavra de verdade, mesmo que fere. Mesmo que esse conselho, às vezes, seja contra a ética, contra aquilo que a pessoa acredita, né? A ética dela, a moral dela. Mas quando você traz, você confronta com a verdade da palavra, ela é agradável, ela é um perfume, ela é um incenso, porque ela é a palavra de Deus. Então, eu lembrei desse versículo agora, até por conta da aniversariante da noite. Porque o Senhor, num dia, me deu este versículo e eu entreguei para a irmã Nilceia. E hoje ela me mandou esse versículo falando, né? Que ela lembra muito dessa palavra. Bem, irmãos, nós tivemos um problema técnico aí, mas já resolvemos. Amados, voltando lá para Filipenses. Então, o amor ele precisa crescer no conhecimento exato. O conhecimento ele vai gerar percepção, capacidade de discernir. Agora, para que isso? Né? Interessante, amados, que esta é a oração de Paulo para a igreja. Paulo está orando para que a igreja tenha esse tipo de amor baseado no conhecimento que gera percepção. Para quê? Qual é a utilidade prática disso? Disso. Ele vai dizer aí no texto, no verso 10, para aprovardes as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então, amados, quando nós amamos, baseado na palavra de Deus, quando, baseado na palavra de Deus, esse amor gera em nós uma percepção, um discernimento correto, exato das coisas, baseado também na palavra de Deus, isso vai gerar o quê? Vai gerar uma capacidade em você de aprovar, ou seja, de evidenciar aquilo que é mais excelente. Dentre tantas conclusões que você chegar sobre qualquer aspecto da sua vida, se você pautar o seu amor, se você pautar a sua existência na palavra de Deus, de tantas conclusões que você vai chegar sobre os mais diversos assuntos, você sempre vai chegar às melhores conclusões. Por que muitas vezes nós erramos? Por que muitas vezes nós nos equivocamos em nossas conclusões, em nossas ações? Justamente por causa disso, porque nós não fazemos aquilo que Paulo deseja que a igreja faça, por isso que ele está pedindo isso até a Deus em oração. Olha, que vocês tenham um amor baseado no conhecimento que gera uma percepção. Para quê? Para que vocês possam tomar as melhores conclusões, para que vocês possam tomar as melhores decisões, para que vocês possam evidenciar, separar para vocês aquilo que é mais excelente. Amém? Por isso que a nossa preocupação, queridos, quando nós ensinamos vocês, a aula de hoje na Escola Bíblica Dominical, quem puder acompanhar, quem não acompanhou ao vivo e puder acompanhar depois, né? Já foi uma preocupação disso, de mostrar aquilo que é mais excelente. Quando a gente mostra aquilo que é mais excelente, a gente vai se despir daquilo que nós achamos, como disse a pastora, muitas vezes nós falamos coisas e as pessoas não entendem. As pessoas, poxa, você feriu a ética dela, você feriu a verdade dela, mas é a ética dela, a verdade dela. Você aqui não está para
Você aqui não está para apregoar nem a sua ética, nem a sua verdade. Aqui a gente está para apregoar a ética e a verdade de Cristo. E a ética e a verdade de Cristo, ela é baseada na palavra dele. É o conhecimento dele mesmo. É o conhecimento dele mesmo, daquilo que Jesus é em si. Por isso que a palavra é. Ok? Por isso que a palavra, ela é. Então, amados, é importante. Então, para que isso? A gente ora para que o amor cresça. A gente tem que orar um pelos outros. Eu oro aí para que vocês cresçam em amor, no conhecimento, na percepção, no discernimento. Para quê? Para que vocês possam tomar as decisões mais assertivas, mais importantes, mais corretas. Vocês possam evidenciar aquilo que é mais excelente. Isso aí vai gerar o quê? Vai gerar uma condição, né? Como disse a pastora no começo da palavra dela, isso vai gerar uma potencialidade de santificação. Verso 10. Para serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então, a gente ama, segundo a verdade, gerando percepção, para tomarmos as melhores, mais assertivas decisões. Para quê? Né? E isso vai gerar o quê? Isso vai ter como consequência o quê? A santificação. Isso vai criar em nós, né, uma rotina de comportamento e pensamento que vai nos levar na direção da santificação. O grande problema hoje, amados, é que as pessoas elas não têm se pautado pela palavra de Deus, e sim pela palavra de líderes. As pessoas hoje não têm se pautado única e exclusivamente pelo discernimento provindo de Deus, mas pelo discernimento provindo muitas vezes dos coaches ou dos pastores, né? Nós não podemos ser assim. Eu e você, nós não podemos ser assim. Quem tem que nos direcionar é a palavra de Deus. Quem tem que direcionar a nossa santificação é a palavra de Deus, como é o desejo de Paulo em relação à igreja de Filipenses. Até mesmo porque, né, pastor, as normas, os dogmas, né, eles nos condenam e matam. Ele é insuficiente. Agora, a lei de Deus, ela é a expressão do caráter de Deus. Então, ela liberta, ela dá crescimento à igreja, ela faz com que eu e você, quando eu digo igreja, somos nós, né? A igreja de Cristo cresça, amadureça. Lembram que Jesus, ele cresceu em estatura, em conhecimento e em graça diante de Deus e dos homens? Nós também precisamos crescer em conhecimento, na graça de Cristo, no poder do Senhor, no amor de Cristo. Eu lembro que há muitos anos atrás eu já fiz esse comentário com vocês, que eu estava orando e o Senhor ministrou no meu coração algo que eu nunca tinha orado, porque a gente pede, a gente conversa com o Pai, a gente chora, a gente louva na oração, mas o Senhor ministrou no meu coração, filha, ore por amor, pedindo amor. E há uma necessidade no coração do homem de amar, há uma necessidade de entendermos o que é o amor. Por isso que quando nós estávamos lendo lá em João, capítulo 4, ali nós entendemos plenamente, o Senhor está falando que Ele é amor. E o amor gerado em nós é a sua própria existência, o seu próprio Espírito Santo ficando latente dentro do nosso coração. A ponto de quando a gente erra, mesmo quando ninguém percebe, ou ninguém te diz que você errou, o seu coração sabe que você pecou, que você magoou, que você fez alguma coisa errada, né? Então, o amor
que Paulo estava orando, que ele estava intercedendo pela igreja de Filipe. E eu faço novamente essa ratificação. Ele estava colocando ali a expressão e o desejo dele, para que aquele povo, tanto quanto outros povos, e nós também temos que fazer isso, orar para que o nosso coração ame. Nós não podemos cessar de amar, porque a Bíblia diz que quando Jesus vier, o que vai acontecer com o amor? Aonde vai estar o amor? Ele vai ter se esfriado. Então, nós necessitamos realmente nos ater a essa oração, a essa intercessão por nós e pelos outros. Porque o crescimento de uma igreja, ele passa obrigatoriamente pelo processo do amor. O amor, como disse o pastor Renato, o amor que tem conhecimento. Porque o amor que tem conhecimento em Cristo, ele gera santidade. Ele vai gerar um comportamento de mudança, uma metanoia, um comportamento diferente. E isso tudo é para o nosso próprio bem, para o nosso próprio deleite, para que a igreja experimente qual é a boa, qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Você quer experimentar isso essa noite? Você quer experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Então, eu te convido a fazer um compromisso. Não com os pastores ou com essa igreja, mas com você mesmo. Um compromisso onde você coloque no seu coração o desejo de ler a lei, a palavra, de conhecer Cristo através da Escritura, de deixar Ele mesmo, o próprio amor, discernir tudo que está nesta palavra, para que Ele complete, para que Ele encha o seu coração de pleno conhecimento. E, queridos, é um poço sem fim. Seja bem-vindo. Quanto mais nós lemos, quanto mais nós conhecemos Deus através da Santa Escritura, mais nós queremos conhecer. E mais nós entendemos que conhecemos muito pouco. Mas uma coisa é maravilhosa. Eu sei que você já sentiu isso. Nós percebemos, nós sentimos em nosso coração que nós aprendemos com Ele e começamos a andar em degraus mais altos, começamos a andar um pouquinho mais nesse amor que é inexplicável, que é imensurável, esse amor que nos constrange, mas é esse amor que nós precisamos andar. Nós precisamos aprender com Deus a amar um ao outro, a amar a Deus e a amar o próximo, porque esta é a vontade do nosso Senhor para com a igreja dele. Por fim, no verso 11, Paulo ele vai encerrar os apontamentos em relação à oração que ele deseja e faz pela igreja de Filipenses, dizendo assim: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Vou repetir. Cheios do fruto de justiça, o qual o quê? O fruto de justiça vem por qual é mediante, ou seja, o fruto de justiça só é mediante Jesus Cristo. Para quê? Para a glória de Deus. Então, amados, Paulo termina essa sua oração, ele termina essa declaração à igreja como se ele estivesse falando assim: olha, quando eu oro a Deus por vocês, eu oro desse jeito. É isso que Paulo está dizendo. Quando eu oro por vocês a Deus,
eu oro desse jeito, eu peço essas coisas. Eu desejo essas coisas e peço que Deus opere essas coisas em vós. Então, amados, tudo é mediante Jesus Cristo. A igreja ela não pode abrir mão de Jesus. Né? Nós vemos hoje, né? Nós estudamos pela manhã e nós vemos um esforço muito grande da sociedade de hoje de tirar a suficiência de Cristo, de tirar o significado de Cristo, de diminuir aquilo que Jesus Cristo é, substituindo Cristo por muletas espirituais, seja por ídolos, seja por doutrina, seja por dogmáticas, seja por sistemas interpretativos. Né? Se nós olharmos direitinho, parece que a sociedade, já há algum tempo, já há alguns séculos, já há alguns séculos, já tem tido esta preocupação de diminuir o significado de Jesus. Mas a comunidade evangélica Geração da Conquista, eu quero dizer que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Rei de nossas vidas, que mediante Jesus e só mediante a Ele, só mediante a palavra dEle, só mediante aquilo que Ele representa e faz em nossas vidas, é que nós vamos alcançar um coração capaz de ter um amor assertivo, real e verdadeiro e exato, como diz aqui em Filipenses, capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. E esse amor agora precisa nos transportar para aquele momento em que Jesus morreu por nós na cruz. A Bíblia diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Jesus morre por nós com um objetivo claro, de nos resgatar. Então, se nós morremos para o mundo, amém ou não? Eu e você morremos para o mundo. E o objetivo também é claro, de resgatar o maior número de pessoas possível, através do amor verdadeiro, para o reino dele. Esse é o nosso objetivo. Amém, queridos? Então, que nós possamos já nos preparar para a ceia do Senhor. Vou já pedir aos diáconos que estão escalados aí para fazer a distribuição dos elementos, que possam fazê-lo. O Ministério de Louvor estará levando aí a igreja à adoração, e durante, né, a adoração do Ministério de Louvor, assim que o Ministério de Louvor começar a cantar, os diáconos já vão distribuir os elementos da ceia, e assim estaremos nos preparando para participarmos e assim celebrarmos a ceia do Senhor.